tudo bem? Eu espero que tenha dado para entender ali a dinâmica dos exercícios, né? Porque gravar, fazer o exercício em casa, gravar e ainda com filho, com criança em casa é sempre um desafio, né? Mas eu espero que tenha dado para vocês entender. No final ali eu achei que estava gravando, mas a minha nenê mexeu no aparelhinho ali que segura o celular, né? E não estava gravando. Eu achei que estava gravando, mas não gravou. Mas os próximos vídeos eu vou tentar fazer mais cedo, né? Um horário que ela ainda esteja dormindo, que aí eu consigo gravar mais tranquila e pra você poder ver melhor a dinâmica, né? Do exercício. Eu criei esse canal, né, com o intuito de me motivar, né? Eu estou atualmente com 69 quilos. Eu pretendo chegar nos meus 60 quilos, né? Que é o peso que eu pesava antes de ter a minha neném, né? Que tá com 5 anos. E eu pretendo voltar a ter entre 60 e 62 quilos, né? Eu tô atualmente com 69 quilos. E eu fiz, né? Vou postar os vídeos aqui nesse canal como forma de me motivar. E com o tempo, né? Com a frequência, eu motivar outras mães também, né? Porque a gente sabe que a correria do dia a dia não é fácil, com filho, casa, marido, tanta coisa pra gente pensar e ainda pensar em se cuidar, né? Então, por isso que nasceu essa vontade, né, de fazer os vídeos aqui para este canal. Mas, igual eu disse, né, é sempre um desafio, né? Cada dia que a gente, mãe, vence é um desafio, né? E eu espero que você consiga, né, entender. Eu vou postar certinho aqui, vou editar, vou colocar certinho os segundos dos exercícios, vou colocar os segundos de descanso, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal para me ajudar. E é isso, deixa o seu joinha, tá bom? Como forma de incentivo. E até o próximo vídeo!